Oiê, você é daquelas pessoas que desistir não é uma opção? Eu já vou começar esse episódio bem polêmico, porque pra mim desistir é uma opção sim. E às vezes eu desisto várias vezes, por vários dias. A pergunta que me fez ter esse episódio foi: qual a última vez que você se permitiu a desistir? Isso eu falo porque muitas coisas na minha vida eu já levei a ferro e fogo e não me permitia a desistir em algum momento, mesmo sabendo que eu queria desistir daquilo ou que eu não sentia que fazia mais sentido aquela escolha. Nós vamos entrar em vários assuntos nesse episódio, mas deixa eu me apresentar para você se não me conhece. Eu sou a Lana. Aqui nesse podcast nós falamos sobre reflexões e pensamentos para te trazer a volta à sanidade e trazer pensamentos para você ficar mais de boa. Vamos começar pelo princípio que eu, quando tomei algumas ações na minha vida, eu achei que eu não podia desistir delas. A primeira veio quando eu fiz o curso de design de exteriores. Eu sou formada pela ETEC e, a primeiro momento, eu só prestei aquele curso, quando eu fiz a prova pra entrar na ETEC e tudo mais, pra fazer alguma coisa depois do meu horário de aula. Eu falei, eu tô aqui no ensino médio, eu saio da escola, só estudo pro vestibular. Tá muito paradinha a minha vida. Foi basicamente isso. Eu entrei numa madrugada, eu e meu amigo falamos, vamos prestar a prova. E aí a gente falou, vamos. E a gente prestou, nós passamos na mesma ETEC e lá fomos. Ao longo do caminho, eu percebi que o mercado de trabalho, pra quem é design de exteriores, é muito segregado, vamos dizer assim. Uma parte ali da panelinha. Se você não tem muita indicação ali no design de exteriores, coisas que eu não tinha, é muito difícil de você entrar. Pode progredir numa loja de imóveis e tudo mais, mas você não vai estar atuando num projeto que era o que eu queria planejar, né? Criar para outras pessoas. Eu sempre gostei muito da parte da decoração e por isso que também foi um dos motivos que eu escolhi. E chegou um certo momento no curso que eu pensei, putz, não faz sentido. Não. Por que eu estou aqui? Acho que todo mundo, quando tá cursando algum curso, se tem essas perguntas assim mesmo, sabe? Mas ali eu percebi, eu não vou trabalhar nessa área. Eu tô perdendo meu tempo aqui. Vou dizer que eu perdi meu tempo completamente? Não, porque a gente sempre usa o nosso aprendizado pra alguma coisa, né? Em nenhum momento da vida a gente não vai utilizar o que a gente aprendeu. O conhecimento é sempre somatório. Mas eu poderia ter sido mais assertiva em outras coisas? Não sei também. E nisso veio a questão: desistir não é uma opção. Eu acredito que muitas pessoas ainda levam essa crença hoje em dia como desistir não é uma opção. Mas eu estou aqui para dizer que é sim, desistir é uma opção sim. E, obviamente, eu me formei e eu não atuei na área de design de interiores. O máximo que eu faço é algum projetinho para algum conhecido ou tudo mais, mas também não sou profissional da área, também nunca cheguei a falar, sou designer de interiores, enfim. Dito isso, se a gente voltasse no passado e eu pudesse ter me permitido a desistir disso, eu poderia ter seguido um caminho diferente e talvez eu não teria as amizades que eu tenho hoje em dia, que um dos meus melhores amigos é do curso que eu fiz. E é muito engraçado, né? Como a gente pode criar tantas linhas temporais na nossa vida, mas esse é um papo para outro episódio. Mas o fato é que depois eu fiz outra escolha de outro curso que eu percebi que não era o que eu queria. Eu entrei na fase de estudar para o vestibular. Eu tirei um ano ali para estudar para o vestibular e tudo mais. E nesse ano eu tinha muito na minha mente, pelo menos até a metade do ano, que eu iria passar na FAU. FAU, para você que não conhece, é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, aqui em São Paulo. E eu tinha muito como meta: eu ia passar na FAU. Só que aí chegou no meio do ano e eu comecei a ver muitos vídeos sobre dinheiro, o primo rico, Natália Cui. Acho que todo mundo já teve essa fase, né? E eu comecei a falar assim, cara, pra eu ganhar dinheiro depois de eu me formar na faculdade vai demorar muito, muito, porque a faculdade que eu iria prestar era tempo integral, então, ou seja, eu não conseguiria trabalhar, pelo menos em algum modelo convencional ali, né? Talvez alguma coisa na internet, enfim, mas também em 2019, eu acho que isso também não era tão comum de ter algum produto digital, enfim. E aí eu me vi, mais uma vez, posso desistir disso?
E aí, nessa vez, eu fui sagaz, porque eu me permitia desistir do vestibular que eu iria prestar. Acabei não prestando nenhum curso pra USP, mas eu prestei o Enem também, que foi um fator decisivo pra eu ter entrado na minha faculdade, que eu me formei, pra minha outra faculdade que, spoiler, eu tranquei. Eu sei que isso é um assunto muito recorrente, de ter várias pessoas quando entram na faculdade que quer trancar, quer mudar de curso e tudo mais. E eu acho isso muito comum, porque nós somos muito jovens e talvez a gente não conhece muito bem o que a gente tá querendo. Depois que eu fiz a minha prova do Enem, eu entrei pra fazer contabilidade. E eu fiz contabilidade por 1 ano. Eu fiquei 1 ano cursando contabilidade porque eu queria realmente estar lá mais próximo ao dinheiro, queria estar mais próximo da grana, de fazer bastante ali cálculos. Eu acho que eu, por ser uma pessoa multidisciplinar, e se você é uma pessoa assim, talvez você vai me entender um pouco melhor. Eu sempre fui a que me dei bem em português e matemática, ciências. Então, eu sempre gostei de estudar todas as áreas. Acho que nos anos 80 isso chamaria de nerdola, mas enfim. Eu era essa pessoa que gostava de estudar muito, de estudar qualquer coisa. Sempre fui muito curiosa e sempre gostei muito de estudar. E com o passar do tempo, isso não mudou. Então, por isso que eu fiquei tão confusa na hora de escolher uma faculdade pra eu fazer. E eu acho que é, nossa, tão pressionante. É essa a palavra? De pressionar. Eu não tô com um negócio pra pesquisar aqui perto. Mas enfim, você me entendeu. Quando você tem 17 anos, sabe? Enfim. E ali, aos meus auges de 17, 18 anos, eu na minha faculdade de contabilidade não me via tão presente no mundo de contabilidade, porque eu comecei a trabalhar como designer em alguns projetos que eu estava fazendo. Então, tudo que era parte visual, eu já tava ali mexendo, já tava mexendo no Photoshop, Illustrator. E toda vez que eu aplicava numa vaga, eu via que eu não me encaixava, que era sempre alguma coisa diferente, assim, pra mim e tudo mais. Ou que o recrutador não gostava que eu tava mexendo numa área totalmente diferente. Às vezes, quando você é multidisciplinar, como é difícil você entender isso. Mas às vezes, isso que me deixou ser uma pessoa mais flexível comigo mesma. E você desistir de alguma coisa, você precisa ser flexível. Eu vejo que hoje no mundo, hoje em dia, você precisa ser uma pessoa flexível. Se você não tem essa flexibilidade, você pode ficar pra trás em alguma coisa. E ali eu tive a coragem de desistir do meu curso de contabilidade. E é uma coisa engraçada pra pensar agora, porque pra mim na época foi muito difícil entender aquela situação de não estar satisfeita, menos minhas notas estando boas, sabe? E lá eu me permiti a procurar um curso que me fazia sentido. E depois eu entrei no meu curso de produção multimídia, onde sou formada, me formei há pouquíssimo tempo. E ali eu me encontrei. É como você se encontrasse ali na sua tribo e encontrasse as coisas que fizessem sentido. Óbvio que nesse meio tempo eu fui me aprofundando mais na área de comunicação, principalmente comunicação visual. E o ponto não é os cursos que eu fiz, e sim as decisões que eu consegui tomar pra eu poder desistir. Pra Alana, produtora multimídia, existir, a Alana de contabilidade teve que desistir daquilo. E o que eu digo com isso, né? Sempre ainda mais com o curso, assim, da faculdade, às vezes as pessoas não se reconhecem mais naquela profissão quando você tá, tipo, no penúltimo ano da faculdade, com aquelas faculdades que duram mais de 4 anos, enfim. As pessoas às vezes não se permitem a desistir daquilo, porque você tá tão próximo a chegar da situação, mas quando você sente ali dentro de você, quando você tem aquela epifania, quando eu tive a certeza que eu não iria estar trabalhando no meio de design de interiores, você consegue entender isso, sabe? Eu tinha que desistir aqui, mas eu não desisti. E às vezes essa dúvida sua perpetua por tanto tempo por você não ser flexível. Desistir é uma opção quando você já tem outra opção, sabe? Não significa só porque você desistiu que você parou a sua vida, que você não tem outro caminho a seguir. Porque na maioria das vezes a gente tem outro caminho a seguir, a gente sempre tem. E se a gente não tem, a gente encontra, sabe? Tem um livro que eu li, eu não lembro de qual... não lembro de qual livro foi. E eu não consegui encontrar a anotação disso, mas isso tá bem intrínseco em mim hoje. Você passar muito tempo numa coisa só porque você já passou muito tempo nela, não significa que ela vai dar certo, sabe? Isso vale pra projetos que você tá fazendo, mas também vale pra relacionamentos, vale pra tanta coisa. Só porque você passou tanto tempo fazendo algo, isso não significa que você não possa desistir disso.
E às vezes é uma verdade difícil da gente enfrentar. Pra mim, já foi muito difícil enfrentar quando eu tive de frente essas verdades, quando eu já tinha despendido muito tempo pra fazer alguma coisa. Mas a gente reconhecer esse ponto muda tudo. Muda tudo pro seu eu do agora. Porque o seu eu do passado achava aquilo que era correto, mas o seu eu do presente vê que aquilo não condiz com o seu eu do futuro. E pode ser meio que um vórtice temporal aqui, mas é uma coisa que a gente sempre tem que estar alerta, se questionar todos os dias, porque caminho que a gente tá seguindo se faz sentido com a nossa verdade. Porque o seu eu do ano passado não é mais o seu eu de hoje. Nunca foi e nunca será, entendeu? Nós mudamos constantemente e a nossa mudança não tá no dia pra noite. E sim, todos os dias que tá acontecendo. Toda manhã, toda noite que você vai dormir, você fica um pouco diferente. Todo dia é uma somatória de fatores de mudança em você. E é óbvio que você vai mudar com coisas ao longo do tempo. E você não desistir do que não faz mais sentido é um tanto quanto resistente a você mesmo, sabe? Um pouco injusto com você. Quando eu via amigas desistindo quando eu era mais nova, eu ainda não entendia como que elas desistiam de situações que pra mim parecia tão difícil desistir. E hoje eu vejo que a desistência tá muito ligada a um ato de coragem e de autocuidado também. Porque não basta você seguir com a mesma escolha todos os dias se você não se vê mais com aquela escolha. Porque um dia aquela escolha vai te cobrar. Você não vai conseguir, ou você vai ter um burnout com aquilo, ou você vai surtar naquele relacionamento que você tá empurrando com a barriga com tanto tempo. E por isso que a pergunta desse episódio é: qual foi a última vez que você se permitiu a desistir? Porque pra mim, hoje eu entendo. Quando eu não tô bem, eu converso até com as minhas amigas sobre isso. Eu falo que hoje eu desisti, mas amanhã, se eu ver que eu preciso, eu me levanto e recupero e faço de novo. Isso vale pra algum projeto, pra alguma demanda que eu não consigo fazer. Então, eu te convido. Se hoje você tá tendo um dia ruim e você consegue postergar isso que você não tá conseguindo fazer ou você não vê sentido você fazendo, posterga um dia. Vê se faz sentido. Vê se faz sentido você continuar nessa caminhada. E se não fizer, tá tudo bem desistir daquilo. Eu já fiz isso tantas vezes com esses projetos daqui do Seja de Boa, de falar: não dá. Aqui não dá. E depois eu voltar. Porque eu via que aquilo realmente é o que eu queria. Mas às vezes a gente não se permite a nem ver como que é um pré-desistir, poderia chamar assim. Ter o dia de pré-desistência, sabe? Isso é tão importante pra gente ver o que a gente quer mesmo. Colocar à prova do que a gente quer, do que faz sentido pra gente. Se você que tá escutando, seja aí pelo Spotify ou seja aqui pelo YouTube, eu quero saber, comenta aqui qual coisa você gostaria de ter desistido e não desistiu, e depois de ter passado um bom tempo você percebeu que deveria ter desistido lá no comecinho, quando você sentiu aquela primeira vez que deveria desistir daquilo. Comenta aqui se você tiver um pouco de coragem também, né? Porque coragem também é muito importante. Bom, gente, esse episódio não ficou tão longo. Às vezes eu sinto que eu tenho muitas coisas a dizer, mas às vezes eu sinto que não tenho tantas. Mas eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, coloca o emoji de tchauzinho. Aqueles assim de balançando a mãozinha, de desistência. Pra ver se você chegou até o final desse episódio e ver se você gostou também. Que essas reflexões tenham feito algum sentido pra você, ou ter sido uma palavra amiga, de apoio pra você nesse momento que você tá passando. Eu não sei pelo que você está passando, mas às vezes eu posso ter te ajudado de alguma maneira. Se você quer me conhecer, me ver mais no dia a dia aí, no cotidiano e as coisas que eu estou lendo, estudando ou passando na minha vida, me siga lá no Lana Monte, vai estar aqui no link da descrição e também na descrição do episódio. E no Seja de Boa para mais projetos como Seja de Boa aqui do Spotify ou no YouTube, mas também nós temos a newsletter de Boas News no Substack. É isso, eu acho que eu já dei todos os anúncios. Espero que você tenha gostado, a gente se vê semana que vem. Beijinhos!